Muito boa tarde. Vamos dar início a mais uma reunião, que nós possamos aproveitar os ensinamentos da tarde e procurando vivenciá-los na nossa vida, né? Porque não adianta a gente assimilar e reter apenas. A gente tem que botar isso em prática, a vivência disso aí, para realmente fazer a diferença na nossa vida, né? Então vamos àquele nosso momento de interiorização para elevarmos os nossos pensamentos através da prece. Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui estarmos, procurando ampliar os nossos entendimentos sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião, portanto, transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado. Eu já estou com calor. Ela já antes está de começar. com calor, olha bem. Meu Deus. Antes de começar, imagina. Ainda mais para ela, ainda mais para ela. Não, hoje está quente. Nossa. Eu não sei que frio é esse que falaram que Friburgo fez domingo, que eu não senti frio mais nenhum. Frio no Brasil, né? Pois é, mas de madrugada, para mim é sol quente, eu não durmo cedo, né? Então, eu não sei que frio é esse que fez, não, que eu não senti. E eu estava na parte de cima, que é tudo aberto, assim, né? Mas não achei frio, não. Eu estou com calor danado, já está até transpirando aqui. Uma boa tarde para todos nós. Vamos aproveitar bastante esses momentos que a gente tem, né, junto com esses espíritos que aqui estão para nos auxiliar a desenvolver a nossa parte aqui na Terra, né? Porque a gente recebe o conhecimento, mas a gente adquire muito conhecimento, mas sabedoria nem tanto. Fizemos essa palestra aqui domingo sobre... Por que a bênção não está vindo aqui? A bênção hoje não quer nada comigo, não. É a cadeira, atrapalhando. Então, falamos sobre conhecimento e sabedoria, que conhecimento realmente é algo que a gente não pode evitar de adquirir. Porque ele fala, a gente não precisa buscar o dia a dia, os nossos momentos, né, de relacionamento com o mundo, com as pessoas, e a gente vai adquirindo, vai aprendendo, né, a sabedoria a gente tem mais dificuldade, porque é o desenvolvimento moral. O conhecimento acontece igualzinho uma espuma absorvendo água, né? A gente bota uma espuma num local úmido, que tem um pouquinho de água, ela absorve sem mexer nela, sem ela fazer nenhum esforço, né? Agora, sabedoria, né, não acontece dessa maneira conosco. A gente tem que se esforçar, tem que saber aplicar, porque senão não vai adiantar muito tudo aquilo que a gente conhece, que a gente sabe. Então, escolhemos não, porque isso está aqui na pauta, né, para o nosso estudo, que seria, eu até passei dever de casa para todo mundo, né, dar uma lidinha nisso aqui, que isso aqui é sério, muito sério, a questão da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. E essa primeira questão aqui, quando nós temos conhecimento acompanhado de sabedoria, quer dizer, sabemos aplicar bem os conhecimentos que adquirimos, nós conseguimos sucesso nessa questão aqui. Os espíritos veem tudo o que fazemos? A resposta é: podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeados por eles. Como eu falei na semana passada, e eu sempre aconselho aqui a pessoa, na hora que ela está lendo, que ela está estudando, prestar bem atenção na palavra que está sendo colocada, né, naquilo, porque todo mundo conhece alguma coisinha, não precisa ser especialista em língua portuguesa para identificar, né, a função das palavras ali em determinadas frases, as mais simples, né? Aqui tem uma palavra, como eu já falei na semana passada, incessantemente,
Isso aqui é um advérbio que está dando aí, não é, uma ideia bem diferente do que se ele não tivesse aqui. Seria assim, ó, podem vê-lo, pois estáis rodeados por eles. Estar rodeado pelos espíritos não está dizendo que é o tempo todo. Está dizendo apenas que está rodeado por eles, né? Mas ele, Kardec, que era especialista em língua, né? Ele colocou a palavra incessantemente, claro que traduzida aí dos espíritos, mas Kardec, ele recebeu essas mensagens, todas elas do Livro dos Espíritos, vindas de médiuns de todas as partes do mundo, cerca de 1000 centros. Isso, se eu não me engano, está na conclusão de O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acredito que é ali que está. Eu vou verificar e trago para vocês, e vocês também podem dar uma olhadinha em casa. Eu acho que essa observação está na conclusão do Evangelho segundo o Espiritismo, não tenho certeza, vamos olhar depois. Mas isso aí é fato, né? Ele mandava as questões, as perguntas, então os médiuns recebiam, né, aquelas perguntas e recebiam os espíritos, davam comunicações, né, davam passividade para os espíritos de verdade, né? Da verdade, que são os espíritos que tinham conhecimento, porque espíritos de verdade todos eles são. Então, eles submetiam esses espíritos a esses questionamentos, as respostas eram enviadas para Kardec, e ele ia fazer ali a triagem, a compilação, não mexendo na essência, não. Mas Kardec sabia usar muito bem a língua, então ele teve esse cuidado, né, de ser fiel mesmo à resposta dos espíritos, não colocando nada dele, né, sendo fiel, o que não acontece na Gênese, que a gente já comentou isso aqui. A Gênese tem muitas opiniões de Kardec, né, e ele identifica quais são, ele coloca isso, a gente consegue saber, né, quais são as opiniões dele, quais são as ditadas pelos espíritos. Mas o Livro dos Espíritos não, foi realmente todo ditado pelos espíritos. Mas Kardec teve esse cuidado. Essa palavra incessantemente aqui, esse advérbio aqui, né, ele faz toda a diferença aqui nessa questão. Porque quer dizer que nós estamos sempre, o tempo inteiro, todo o tempo, não é, rodeados por eles. Isso por quê? Porque não tem como não estar. Porque nós somos energia, nós somos espíritos que estamos num corpo físico com uma personalidade, mas nós somos espíritos, como são os espíritos todos que estão na dimensão dos espíritos, sem seus corpos físicos. Então, a interação entre a dimensão dos espíritos e a dimensão material, ela é constante, não tem como neutralizar isso, não tem como. Isso é fato, é constantemente. Nós estamos imersos num mundo que também é frequentado por eles. Só que nós estamos na dimensão da matéria e eles estão na dimensão dos espíritos. Não existe um mundo particular para eles. Quando a gente fala em mundo dos espíritos, quer dizer dimensão, o ambiente em que eles estejam vivendo. Né, na erraticidade, não quer dizer que seja um espaço reservado para eles, não, o universo é a nossa casa. Temporariamente nós estamos aqui encarnados no planeta Terra, que é uma das moradas da casa do Pai, é um dos planetas que pertencem ao universo, é uma casa, né, nesse bairro aqui, que é o sistema solar, na cidade aí da Via Láctea. Então, nós estamos temporariamente aqui, mas somos energia, não estamos encerrados no corpo, somos vistos pelos espíritos como espíritos e não como personalidade. Os espíritos não nos veem como uma personalidade. Eles não veem a Sueli, eles não veem a Ângela, eles veem uma individualidade, o espírito que sou, não é, que temporariamente está com essa personalidade e que nem sempre agrada a eles. Eles mesmos falam, quando
frequentam aqui a nossa reunião mediúnica, os que não são bons, né? Porque os que são bons não vão fazer isso, mas os que não são bons, eles falam assim: agora ela está com essa carinha de santa, mas ela não tem nada de santa, ela não é santa, né? Eles sabem quem nós somos, eles veem a nossa energia, a nossa atmosfera fluídica. Então eles não nos veem com essa personalidade que a gente está. Então essa personalidade, ela só é visível e importante para o mundo material, para aqueles que nós estamos também, com aqueles que nós estamos nos relacionando, mas para os espíritos não. Então essa interação é frequente, é incessante. Estamos sempre rodeados por eles, e isso é algo com o que nós temos que nos preocupar. Não temos a menor dúvida disso aí. Mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhes interessam. Também é outro item. Olha, essa questão aqui dá um congresso de meses, né, para estudar. Sóessazinha aqui. Isso aqui mostra, já está falando aqui o que fazer para que a gente não seja alcançado pela inferioridade. Porque pela influência nós seremos sempre alcançados. Sempre. Da mesma maneira que nós não conseguimos nos furtar à aquisição de conhecimento, porque basta interagir no mundo, ler alguma coisa, assistir alguma coisa, observar a natureza, basta isso para a gente adquirir conhecimento. O que não quer dizer que a gente adquira sabedoria junto. A gente adquire conhecimento e a sabedoria a gente desenvolve a partir do conhecimento que a gente adquire e com a nossa reflexão. Assim é a influenciação espiritual. Ninguém pode se livrar dela. Ela acontece naturalmente, assim como a aquisição de conhecimento acontece naturalmente. Mas, assim como a sabedoria daquilo que estamos conhecendo, a aplicação do nosso conhecimento vai depender de nós, aqui também nesse assunto vai depender de nós a qualidade dessa influência que vai nos afetar. A influência vai existir sempre. Agora, a qualidade dela, se vai ser uma boa influência ou uma influência ruim, vai depender daquela aplicação do conhecimento que a gente tem através da sabedoria que a gente tem que desenvolver. Uma coisa está estreitamente ligada à outra. Então, essa questão aqui já nos dá essa resposta, ó. Mas cada espírito só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhes interessam. Então, nessa influenciação constante que recebemos, porque estamos incessantemente rodeados por eles, nós podemos determinar quem é que vai interagir conosco pela sintonia do nosso pensamento. Se um espírito só se volta para aquilo que lhes interessa, que interessa a eles, né? Se os espíritos se ocupam somente daquilo que lhes interessa, então, se nós estivermos com uma sintonia boa, fazendo um trabalho voluntário, com a cabeça bacana ali, com os nossos pensamentos bons, isso não quer dizer que tenhamos que ser santos, não. Né? Não tenhamos que ser santos para isso, não. Cada um de nós não gosta de determinadas coisas na própria vida. Não é? É muito difícil alguém estar 100% satisfeito com a vida que tem. Tem alguém que tem satisfação plena, gosta, mas não é a maioria. A maioria se aborrece com alguma coisa, com aquilo outro, até porque a nossa vida, as nossas relações no mundo, não é? A nossa atividade profissional, ela está ligada à nossa, tudo isso está ligado à nossa necessidade kármica. Então não é fácil conviver. As famílias têm conflitos,
né? Muitas vezes não gostamos daquilo que fazemos, até nos qualificamos naquilo que gostamos. Mas às vezes a gente não arranja emprego, não consegue trabalhar naquela atividade e acaba tendo que lançar mão de outras coisas. Aí vai cair numa outra atividade que nem gosta, mas é aquela que está sustentando a sua vida. E aí tem que dar certo, né? Eu adoro essa frase, é o que temos para hoje. Aquela pessoa que está com a barriguinha vazia, que está com uma fomezinha, ela chega em casa, muitas vezes, a pessoa encarregada das compras, ou até mesmo ela, não comprou aquilo que gostava, ou a outra pessoa que está encarregada disso também não fez assim. Aí põe lá um alimento ali, um menu ali, que ela não vai gostar muito, ela olha aquilo, ela fala, mas eu não gosto muito disso. Aí a pessoa vira, é o que temos para hoje. Se não quiser, fique de barriga vazia. Né? Então, a nossa encarnação é o que temos para hoje. A gente pode até, fazendo boa coisa, escolher melhor da próxima vez ou não. Por quê? Isso que a gente não gosta não quer dizer que a gente tenha feito uma péssima escolha, não. A gente escolheu o que devia, o que precisava. Escolheu direitinho o que precisava. A Cíntia que não aceita muito bem isso. Então, assim como a nossa sintonia determina o nosso estado de alegria ou tristeza, que é sempre a nossa sintonia, não é o que nos acontece materialmente, não é isso, né? Não é isso que determina o nosso estado de felicidade. A felicidade, ela está ligada à compreensão dos fatos, né? E isso acaba sendo sabedoria, você saber aproveitar seus momentos de dificuldade, as lições que a vida vai te dando, isso é sabedoria. Então, isso aí é que importa, na verdade, para a gente determinar a nossa sintonia, a compreensão da vida, a compreensão dos fatos, né? Aquilo que a gente tenta fazer para aceitar as nossas condições. Então, claro que, se nós estivermos numa atividade boa, se nós estivermos bem sintonizados, com o nosso coração, pelo menos, tentando, né, se sentir, nos colocar aí num sentimento bom, com um sentimento bom, um pensamento legal, não vai interessar aos espíritos inferiores, não vai. Bem que eles vão tentar, bem que eles vão pressionar, mas a força a gente tem. Não somos He-Man nem nada, mas temos essa força. Os espíritos falam que a gente tem, né? Nós determinamos isso. Então, se nós estivermos bem, nós não vamos atrair espíritos inferiores, que eles não vão querer se ocupar daquilo que a gente está fazendo. Desde quando um espírito egoísta, orgulhoso, vicioso, vaidoso, vai querer fazer caridade para alguém? Vai querer tratar de alguém, né? Visitar alguém para levar uma boa palavra? Eles querem ver o circo pegar fogo, então eles não vão conosco, eles não vão ficar junto de nós. Aí a influência que nós vamos receber é uma influência boa, é uma influência bacana, que vai nos ajudar a viver melhor. Por isso que quando a gente começa a fazer um trabalho voluntário, começa a ajudar alguém, começa a fazer um trabalho bacana, a gente quer muito fazer. Aquilo ali é tão estimulado, a gente fala assim, gente, eu quando comecei achava que eu nem ia gostar tanto, mas eu estou adorando fazer isso, eu estou adorando ajudar, eu estou adorando essa atividade. Por quê? Porque atrai os espíritos bons. E eles ficam nos incentivando, porque isso é a ponte para a nossa felicidade. Porque felicidade é paz de consciência. Felicidade é botar a cabeça no travesseiro à noite e dormir em paz, sem ter que se preocupar com determinadas coisas que tenha feito de errado. Né? A gente se preocupa com as coisas materiais, se vai dar certo, se amanhã eu vou ter com que comprar meu alimento, se amanhã eu vou conseguir meu emprego, mas são coisas materiais. Mas pelo menos a gente dorme em paz, saber que a gente está cumprindo, fazendo a nossa parte. Então isso é um estado de paz, isso aí a gente aí está no céu. Né? Porque céu e inferno é uma questão de sintonia. Então aqui nessa primeira questão, embora os espíritos tenham dito que estamos incessantemente rodeados por eles, isso não deve nos causar medo.
mas deve nos causar uma preocupação para que a nossa sintonia seja boa. Nem sempre vai ser. Por quê? Porque somos espíritos inferiores, temos as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, então eles vão pegar. Não tenhamos dúvidas, eles sabem aonde elas estão. Eles sabem onde estão as nossas fraquezas, eles sabem direitinho qual é o nosso calcanhar de Aquiles. Eles conhecem. E vão tentar pegar por ali. Então a gente tem que ficar atento a isso. Nós vamos colocar uns itens aqui para a gente analisar. Não é para assustar ninguém e nem é para as pessoas saírem daqui, ai meu Deus, eu estou obsidiada. Não, isso aí não é uma obsessão ainda, é apenas uma influência que, se a gente não se importar, vai se tornar uma obsessão. Aí vai passar para a obsessão. Esses itens, para a gente identificar, eles acontecem sempre o tempo todo. E isso não quer dizer que estejamos obsidiados. Fica bem claro aqui, não quer dizer isso. Quer apenas chamar a nossa atenção para a gente trabalhar essa questão. Para a gente reagir antes do primeiro degrau. Eu não sei, eu acho que eu não fiz essa palestra na terça-feira aqui, ela foi feita domingo já algumas vezes, os degraus da obsessão, mas eu acho que aqui quase todo mundo já assistiu isso, já viu, já conhece. Pois é, o primeiro degrauzinho da obsessão é a contrariedade, é o primeiro degrau. Mas esses itens que eu vou colocar ali, eles não estão, a gente não está nem no primeiro ainda. É apenas uma tomada, né, para que a gente se ligue nela e veja, eu não posso deixar isso crescer. Porque senão vai para o primeiro degrau e depois, é uma escada dolorosa que ninguém quer subir. Então vamos acompanhar. Uma vez eu botei isso, uma pessoa me esperou falando, não vou nem dormir. Eu falei, pois durma bem. Faça sua prece e durma bem. Porque isso aí não quer dizer que você esteja realmente com problema. Vamos ver se a gente consegue abrir legalzinho isso aqui. Isso, olha só. Fatores. Vocês desculpem que está com essa margem aí, porque não deu tempo de eu passar para o PowerPoint. PowerPoint a gente pega a tela inteira e não aparece mais nada. Mas isso estava no meu arquivo e pouco antes de sair, que eu me lembrei que isso caía muito bem aqui nessa questão nossa, né? Então veio assim, mas vai dar para a gente ver. Fatores que favorecem a influenciação inferior. Então são aquelas sintonias de pensamento que vão dar margem a uma influência inferior e por causa disso a gente pode depois ficar obsidiado, tá? Ficar numa influência mais séria. Então, olha só, apego aos bens materiais, orgulho, vaidade, cobiça, todo mundo tem um pouco disso aí. Então, não é que eu não posso ter, pode, todo mundo tem. Não vamos esquecer que nós somos espíritos inferiores. Tudo isso aí faz parte da nossa natureza evolutiva. Por isso que nós estamos na Terra. Tá? Isso não quer dizer que a gente esteja lá com problema. Não, não é. Todo mundo tem isso tudo. Todo mundo tem um pouco de apego aos bens materiais. É normal isso. Custou muito para conseguir, né? Muita ralação. Tá certo, é um cuidado. A gente só não pode deixar isso aí exacerbar a ponto de prejudicar a nossa vida. Né? Da gente viver atormentado, não dorme direito, porque está com medo que vão assaltar a casa, que vão roubar o carro. Não, gente, vamos fazer um seguro, se roubar, pelo menos não perde tudo, né? Casa, a mesma coisa, e assim vamos fazendo a nossa parte. Mas um pouquinho todo mundo tem, e isso é natural. Orgulho, vaidade, cobiça, isso faz parte de todas as inferioridades que vivem ainda na nossa natureza. Porque nós regamos isso, nós adubamos essas coisas. Então isso aí é tudo parte da gente, tudo até o fim, mas que a gente tem que ir trabalhando para a gente diminuir isso, não é? Para a gente minimizar
essa situação, porque é se livrando dessas coisas aqui que nós vamos conseguir um mundo melhor para nós. Senão a gente vai continuar em mundo de provação e expiação, porque tudo isso aí nos leva a ter que expiar. Expiar nos prende a mundo de provação e expiação. O que é expiar? Resgatar erro. Resgatar erro, não é nem prova, é resgatar erro, porque a gente pode provar morando em morada mais feliz, mas aqui não, a expiação é plano de prova e expiação, não tem jeito. Então é o orgulho, a vaidade, a cobiça, a hipocondria, a intransigência, né? A mentira, a mágoa, o medo, a incompreensão, as lamentações, a autopiedade. Então, tudo isso aí é situação de preocupação, porque como somos inferiores, a gente tem isso tudo, então a gente tem que trabalhar essa questão aí, tentar minimizar os efeitos, para não ficar atraindo espíritos que são assim também, que vão nos influenciar e vão tentar minar nossas energias, nossas forças. Aqui tem aqui tem uma série de itens que vão mostrar para nós se nós estamos com influenciações espirituais inferiores. Por quê? Estamos sempre com elas, com as influenciações. Vimos que não tem como nos livrarmos da influenciação. Mas se ela está sendo inferior ou não. Muitas vezes, uma pessoa está com algum probleminha, ela vai, está com depressão, aí dá antidepressivo, está tão na moda esse negócio de depressão. Gente, depressão não é isso não. Depressão é coisa muito séria. Não é um estado de às vezes, assim, um desânimo, uma vontade de querer ficar em casa, de não querer sair. Isso não quer dizer que seja uma depressão, não. Hoje isso está banalizado, tá na moda. Antidepressivo, as pessoas estão lá na fluoxetina, que é uma coisa horrorosa. Todo mundo... Olha, impressionante como que as pessoas tentam resolver tudo com remédio. Gente, remédio mata. Remédio tem um efeito colateral. Ele não cura só. O remédio tem que lançar mão de remédio quando a coisa realmente é séria e precisa dele. Agora, para qualquer coisinha é remédio. Né? Tá com uma acidez, tá com azia, vai lá e toma omeprazol. Vai ver de onde que é essa azia, cara. Vai buscar. Se for só de uma acidezinha, tudo bem, o omeprazol vai ajudar, mas se não for... Se for um outro problema mais sério, vai ficar tomando omeprazol até pegar uma gastrite braba ou uma úlcera ou um câncer de estômago. Não é? Então, a gente está com uma mania de querer resolver as coisas da maneira mais fácil. Não existe isso, a gente não vai resolver nada de maneira fácil, não. Tudo é muito esforço, é muita coisa, é muita ação que a gente tem que ter. E com isso a gente vai se entregando de uma tal maneira. Ah, tá triste. Ah, tá desanimado. Ah, é aquele vidro que tem vitamina de A até Z. Né? Aí a pessoa não sabe se ela tem aquela vitamina a mais no corpo, bastante. As vitaminas são prejudiciais também. Né? Vitamina do complexo B, B12, não é assim, fica tomando vitamina. Né? Tem que saber se precisa dela. Não é? A gente não pode ficar se medicando e tomando remédio porque está assim, está assado. Né? As pessoas tomam remédio, paracetamol, né? o analgésico aí, paracetamol, que é o Tilenol. Tomam Tilenol, até uma dorzinha de cabeça, come uma coisinha, descansa, respira, que ela passa. Mas vai lá e toma Tilenol. Gente, Tilenol mata bicho. Gato, se tomar Tilenol, morre. Gato fica com o fígado destruído. O Tilenol destrói o fígado do gato. Uma amiga minha perdeu o gato por causa de Tilenol. Tilenol é perigoso, não é para tomar. É bom, é aquela questão da necessidade ou não. Se tem necessidade, ele não vai fazer mal nenhum, porque vai ser prescrito pelo médico, vai tomar a dose certa. Agora não, as pessoas vão tomando. Ah, não estou com a dorzinha, vai tomando, não pode fazer isso. Né? A gente se estraga, E depressão, então,
Eu cheguei na casa de uma amiga, ela estava lá com 2 remédios antidepressivos. Eu falei, você está maluca? Você está doida? Ah, mas eu estou deprimida. Eu falei, quem falou? Ah, eu sinto. Eu falei, sente? Você vai sentir daqui a pouco, quando isso tudo começar a fazer efeito, que você vai ver o que você vai sentir. Quem te receitou? Ah, consegui uma receita com uma amiga. Eu falei, que amiga? Ah, tá, eu fiz lá uma mutreta, consegui, mandei por e-mail, mudei o nome, tá aí, manipulei. Olha só, aí a gente fica, aí depois reclama. Da mesma maneira que a gente reclama porque está obsidiado, porque está transtornado, porque nada dá certo. Gente, a gente faz muita bobagem. A gente faz bobagem. Aí é aquela questão. Se a gente faz bobagem com o que vê, imagina o tamanho da bobagem com o que a gente não vê. Que é isso aí, ó. Imagina aqui, que você não vê. Se você faz besteira vendo, botando a mão na coisa, palpando a coisa, tá vendo ali e faz, imagina isso aí. Aí, não tem como reclamar. Olha, não existe influenciação inferior, obsessão sem que a gente abra a porta. Não existe. Eu sempre dou exemplo aí dos filmes de terror que tem vampiro. O vampiro, nos filmes de terror, eles têm que ser convidados pelo dono da casa, senão eles não podem entrar. Não é assim? Eu não assisto não, porque eu tenho horror desses filmes. E não aconselho ninguém a ver essas coisas. Sabe por quê? Isso impacta. Isso impacta a nossa energia. Não parece não, mas impacta. Cada cena de horror, cada cena de terror, a gente leva aquele susto, aquilo ali vai impactando a parte espiritual, a gente abre porta para influenciação espiritual ruim. Não aconselho ninguém ficar vendo essas coisas, não. É altamente impactante, não vale a pena. Mas, né, existe aquela situação. E no filme eles têm que ser convidados, né, na história dos vampiros, né? Não precisa ver filme para isso. Só ler sobre eles, se quiser. Né? Eles, para entrarem numa casa, eles têm que ser convidados pelo dono da casa. Isso é uma alegoria que tem fundo de verdade nessa questão aqui da obsessão, da influenciação. Porque um espírito só entra no nosso campo de energia para nos influenciar e depois nos obsidiar se ele for convidado por nós. E ele é convidado pela sintonia do nosso pensamento. Pela energia que nós estamos emitindo, pelas nossas ações. Por quê? Está aqui, ó. Eles só veem as coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhes interessam. Então, se estamos fazendo coisa boa, o espírito inferior não vai se interessar por nós, não quer. Aí eles pegam, para atrapalhar a nossa vida, começa a pegar membro da família, né? Começa a pegar os outros menos avisados, porque, claro, né? Você vê uma pessoa da sua família não está bem, você não fica também. Né? Então, é uma questão que a gente tem que estar numa vigilância, orar e vigiar os seus pensamentos. Então, vamos aí às situações, né? Dificuldade de concentrar ideias em motivos otimistas. Olha, isso aí é uma situação que pode mostrar, tudo que vai ser lido aqui, pode mostrar que estamos influenciados. Não significa que estejamos. Pode ser da própria pessoa. Tudo aqui que nós vamos ler, a pessoa pode ter essa característica na sua personalidade. Uma pessoa que tem uma natureza pessimista, não pode, ela é da natureza dela, ela é assim mesmo. Não significa que tenha um espírito ali colocando ela naquela situação. Não é a regra isso. Se ela tiver isso na sua natureza, tudo bem. Agora, tudo isso aqui é caso a pessoa não seja assim. Com mudanças. Toda mudança chama atenção. Deve, pelo menos, chamar atenção. É como a gente se alimenta de uma coisa, né? A gente está sempre, aquele alimento sempre fez parte do nosso cardápio. De repente, ele começa a nos fazer mal. Por uma razão ou outra, ou dá uma alergiazinha, dá um mal-estar. Então,
tem que procurar saber por que esse alimento está me fazendo mal. Porque ele não fazia antes. Né? Não fazia antes, então tem alguma coisa errada. E a gente vai e procura. Porque tudo que muda, tudo que sai da rotina, tem que ser pesquisado, tem que ser avaliado, pensado, porque não é assim. Então, tudo isso aqui são para as pessoas que não têm essa característica na sua personalidade. É aí que a gente tem que dar uma atenção enorme às opiniões das pessoas que estão em torno de nós. Porque nós não nos vemos, a gente não acha que está. Mas a pessoa que está convivendo, ela fala, fulano, você não era assim. Pois é, começa a se preocupar com isso. Não é? É igual aquela pessoa. Ela vai adorar, né? Emagrecer sem dieta, né? Uma pessoa que tem um peso assim considerável, começa a emagrecer sem fazer nada. Sem fazer uma dieta, sem fazer exercício, sem fazer nada. Ela até pode gostar disso. Mas ela tem que procurar ajuda médica, porque tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não está certo aí. Porque não é normal, né? Você perder peso sem fazer absolutamente nada. Comendo as mesmas coisas, com a mesma atividade física ou nenhuma, tudo igual. Então tem que procurar. Então é isso que a isso que eu me refiro. Tudo que está aqui, se a pessoa normalmente ela não é assim, houve mudança, então atente para isso. É comum, muitas vezes, uma pessoa ter dificuldade de se concentrar em motivos otimistas, porque o pessimista não consegue isso. Ele já é pessimista mesmo, ele não consegue. Ele tem até medo de melhorar, porque se melhorar pode piorar, ele prefere ficar assim. Né? Tem gente assim que é realmente problemática, mas não é uma influência, não, ela já é. Mas quem não é, quem é aquela pessoa para frente, otimista, alegre, está sempre brincando, de repente começa a ficar, não se concentra em motivos, só fala em doença, só fala em um problema, não é normal. Tem alguma coisa errada. Falta de ambiente íntimo para fazer uma prece ou concentrar-se em uma boa leitura. Tem gente que não consegue de jeito nenhum, né? Ou porque, agora, se a pessoa gosta de ler, sempre gostou, né? Gosta de uma boa leitura, aí ela começa a não conseguir, não se concentra. Sabe que chega no final da página, ela tem que voltar lá no início, porque ela não lembra, não assimilou, né? Não assimilou, ela volta 2, 3 vezes, isso não é normal, a pessoa que não era assim. Aí tem alguém que pode estar ali influenciando, tirando a atenção da pessoa, para que ela não aprenda coisas boas que possam lhe ajudar, né? Então, isso pode acontecer. E ambiente íntimo para fazer uma prece, tem gente que não... Aí tem gente que fala assim, eu durmo. Eu não consigo fazer a prece que eu durmo. Não é obsessão, não é cansaço mesmo. Às vezes a pessoa está o dia inteiro, está demorando a ir dormir, ela não aguenta mais, ela está cansadíssima, ela deitou, ela dorme. Então não é obsessão nem influência, é porque ela não está conseguindo. Então quer tirar a prova? Faz antes, bem antes de ir para a cama. Não deixa para fazer depois que está lá com aquele travesseirinho convidativo e aquela cobertinha quentinha, não. Né? Faz antes. Você vai para... não precisa se reservar em lugar nenhum. Não precisa nada disso. O ambiente aqui é íntimo. Você pode estar no meio de um povo falando, mas você pode fazer a sua prece ali. Né? Então, se você não consegue um momento para você fazer a sua prece, tudo tira a sua atenção, aí começa a preocupar. Né? Fora daquele cansaço no finalzinho do dia. Indisposição e tristeza sem limite, sem razão aparente, e pressentimentos de desastre imediato. Isso aqui, então, é danado para quando vai... você está deprimido, está com depressão, está com tristeza, sem razão, está com depressão. Gente, a pessoa na depressão, ela quer morrer. É uma das características da depressão.
O que faz a diferença de uma depressão para uma tristeza é a pessoa querer morrer. Se ela morrer, para ela vai ser uma beleza, uma bênção. Ela não quer mais viver. Aí ela está deprimida, tá? Com depressão. Agora, às vezes ela está triste com alguma coisa, às vezes é um momento introspectivo dela. Olha, nós estamos nesse mundo, mas nós não estamos encerrados nele. Nós temos reminiscência de outros momentos da nossa vida, até da infância ou até da nossa vida mesmo, assim, atual e de vidas passadas, que vem, às vezes, à nossa mente. Não é? Às vezes alguém que ao reencarnar a gente deixou uma pessoa importante, né? Ou então aquele que desencarnou, que às vezes está ali por perto, vai nos causando assim, uma saudade, uma tristezinha. Pode nos colocar triste, mas são momentos introspectivos que isso todo mundo tem. Mas tem pessoas que exageram nisso aí sem ser assim, né? Então a indisposição e tristeza sem limite, estou com a palavra limite aqui o tempo todo, sem razão aparente, é preocupante. Por que eu estou triste? Por que eu não tenho, assim, eu tô sem ânimo? O que está acontecendo comigo? Eu não tenho nada para estar triste, ninguém me fez nada, eu estou. Então, tem que, né, começar a pensar o que pode estar levando isso. E esses pressentimentos de desastre imediato, isso aqui é muito característica de uma influenciação de espírito inferior. Quando é que eles nos fazem que eles nos fazem esse mal? Quando eles percebem que a gente tem muito medo. Que a gente tem muito medo. Gente, a gente não tem que ter medo assim das coisas, não. As coisas só acontecem quando elas têm que acontecer. Olha lá o que aconteceu lá com a família do Luciano Huck, lá da televisão. Era para ter morrido todo mundo ali. Não chegou a hora, não estava na hora deles. Ah, o piloto é um herói. O piloto fez o que ele foi preparado para fazer. Não é questão de heroísmo, ele fez o que ele tinha que fazer. Ele para ser um piloto, ele estudou, ele se especializou, ele treinou, ele passou por situações difíceis. Então, ele fez o que tinha que ser feito, não é um herói. O povo tem umas coisas, né? Principalmente a mídia. Se ele tivesse feito uma bobagem, estavam crucificando o rapaz, estavam querendo linchar o rapaz. Então, o povo é terrível, a gente tem que pensar nessas coisas. Ele fez o que ele tinha que fazer, ele foi bem assistido, a intenção dele era boa, provavelmente ele foi muito bem assistido ali para clarear a mente dele, para ele poder fazer tudo direitinho, ele fez tudo direitinho, não estava na hora de ninguém morrer. E não morreram. Então, as fatalidades, elas existem no momento do nascimento e da morte, né? Então, se uma pessoa, a gente não precisa viver atormentado, assustado. Ai, mas estão esfaqueando lá na lagoa. Centenas andam de bicicleta na lagoa. Centenas de pessoas. É passar por ali que a gente vê o povo todo andando de bicicleta. 10% morre por um atropelamento ou por um assalto, uma coisa assim. Estava na hora dele. O outro que viu, que estava atrás, que viu, por que não foi com ele? Foi com aquele lá que morreu? Porque estava na hora dele. Então a gente não pode viver atormentado com esses medos, com essas coisas, senão a pessoa não vive e a energia vai embora. A pessoa fica até doente. Se a gente faz a nossa parte direitinho, ele não estava fazendo nada de errado, ele estava se exercitando, o que é muito saudável. Ele, como cardiologista, devia prescrever isso para os pacientes dele, e ele fazia, inteligentemente ele fazia. Aconteceu. Quantos estão lá pedalando e vão continuar pedalando? E vão continuar andando? Só vai acontecer, gente, o que tiver que acontecer. E se morrer, é porque estava na hora. Então, a gente tem que viver com mais leveza, com mais confiança. Né? Então, esse negócio aqui de pressentimento de desastre imediato, os espíritos é onde eles mais entram. É aí. Porque todo mundo tem medo. Né? Todo mundo tem medo. Aí a pessoa fala, mas
E se acontecer, ia acontecer de alguma forma, ou igual ou parecido, alguma coisa. Se de repente não aparecesse aquele rapaz lá, coitado, menos avisado, um infeliz que fica tirando a vida dos outros, né, que não dá o menor valor, nem a dele, né, porque se ele faz com os outros, nem a dele também ele dá. Se não aparecesse aquela criatura lá, para fazer aquela bobagem que fez, ele poderia levar um tombo, bater com a cabeça no chão, ser atropelado na hora de atravessar, né? Isso aí é a fatalidade. Muitas pessoas são instrumentos para que essas coisas aconteçam no momento que elas têm que acontecer. Então não adianta a gente ficar nessa preocupação, pressentimento de desastre imediato. Olha, espírito bom não faz isso com ninguém. Ah, mas e se for um aviso? E daí? Se você não tem os dados, não é um aviso. Aviso da espiritualidade para uma coisa dessa aqui, a pessoa é bem avisada, né? Assim, de pressentimento de desastre. Com quem? Quando? Não é assim. Se eles tiverem que nos avisar isso, eles vão avisar para a gente tentar evitar, já que eles não estão conseguindo com a própria pessoa mesmo. Mas, assim, esses pressentimentos, isso aí, a gente, na hora que isso começar a vir, a gente deve fazer prece, elevar o pensamento numa prece acima dos nossos temores, porque aí eles vão se afastar. Porque eles não se interessam por prece nenhuma. Espírito inferior não se interessa por nenhuma prece. Não quer nem saber disso. Tanto que na reunião mediúnica, quando eles estão ali dando comunicação, que a gente começa a fazer prece para eles, aquilo irrita, eles não querem. Eu não quero isso, eu não gosto de prece. Eu não preciso disso, dá prece para quem quiser, para quem gosta, eu não gosto. Então, se eles estão influenciando uma pessoa que está em prece, eles saem. Não vão ficar, não. Eles não querem isso faz mal para eles, né? Então, a nossa parte é fazer com que essas coisas, né, fiquem bem evidentes em nós, né? O nosso sentimento de superioridade, não de ser melhor que ninguém, não, mas de pensamento elevado, de prece, né? Para ajudar. Aborrecimentos que não se manifestam por não encontrar semelhantes. Isso aqui é tão comum, né, gente? Ou assuntos sobre quem ou o que, ou em que, ou em quem descarregá-los. Parece criança, né? Que fica aborrecida quando xinga a mãe do outro, que o outro não devolve a agressão, né? Então a gente fica tão irritado quando a gente não encontra uma pessoa que queira digladiar com a gente naquele momento. A gente fica tão irritado com isso. Isso é o quê? Influência de espírito inferior. Quer ver o circo pegar fogo. Então fica doido para encontrar alguém, né, para poder despejar a sua raiva, para poder formar um conflito ali, para descarregar. É por isso que eu estou assim, por causa de você, né? Isso aí é comum a gente fazer no núcleo familiar, né? Qualquer briguinha a gente começa a soltar os bichos todinho em cima da pessoa, né? E se a pessoa não dá continuidade, se ela zera ali, porque o outro percebe, né? Aí às vezes ele ainda fala, você está ficando maluco? E se falar isso, então ele avança. Então, isso aí é uma influenciação bastante comum na gente, né? Pessimismos que se repetem, queixas, irritações, inquietações constantes, com o exagero de sensibilidade e tendência a condenar quem não tem culpa. Tem gente que está o tempo todo, mas não era assim, mas está o tempo todo se queixando, irritado, né, inquieto com as coisas e exagera, né, na sensibilidade, aí chora, se desespera, né, e ainda culpa pessoas, tentam condenar alguém que não tem a menor participação naquilo ali, que não tem a menor culpa, mas ele tem que encontrar alguém para ele culpar. Isso denota também que a pessoa já está influenciada. E quase sempre é uma pessoa bem chegada, é uma pessoa que ela confia, é uma pessoa que tem poderes, entre aspas, aí, sobre aquela pessoa. Os espíritos não querem isso.
Se você tem um amigo de verdade, uma pessoa dentro da sua casa que gosta mesmo de você, é contra essa pessoa que eles vão te jogar. Porque eles não são bobos, né? Eles não são bobos. Eles querem neutralizar a ação do outro sobre você. Então, tem que ter bastante cuidado com essa situação. Interpretação forçada de fatos e atitudes que se sabe não corresponder à realidade. Isso aqui, então, numa discussãozinha, isso aqui é real. Aí entra aquela questão, o outro tem que dar fim. Sabe por quê? Não adianta ele falar, porque a outra pessoa não está entendendo, porque ela não quer, ela já entendeu. Ela já entendeu, ela sabe. Mas ela faz questão de falar que não. E distorce as coisas, coloca palavras na boca da gente que a gente não falou. Né? Então, porque ela não quer entender. E se ela entender, ela vai dizer que é do jeito que ela entendeu. É assim. Então, isso aí é uma influenciação muito forte. Né? A pessoa está ali, o outro está ali buzinando e ela está aceitando. Então, isso já é uma influenciação, porque ela já é um pouco assim. Aí juntou a fome com a vontade de comer. Então a gente fala, às vezes a gente está conversando, a gente fala, criatura, você sabe que não é isso que você está falando, você sabe, e a pessoa insiste que é. Entendeu? Então, ele sabe que não é. Então, reserva sua energia, para por aí. Não é? Porque nessa palestra de domingo, tem alguns itens que nos ajudam a ver também quando a gente não está sendo sábio. Não é sábio não saber a hora de parar. Sabedoria, uma das manifestações de sabedoria é saber a hora de parar, de calar a boca. Fica quieto, não é sinal de inferioridade, não, isso é sabedoria, fica quieto. O silêncio, às vezes, fala muito mais que um dicionário inteiro. E até incomoda, às vezes, mais. Ah, mas quem cala consente. Para com isso, que bobagem é essa? Quem cala não quer falar besteira. Quer estar sendo até caridoso com o outro. Fica quieto, não está consentindo. Só não está querendo piorar as coisas. E com essas histórias de que a pessoa está com fraqueza moral, nada disso, não é não. Pelo contrário, muitas vezes o silêncio é sinal de fortaleza, de poder, muito maior do que falar besteira, né? Então, isso aí, se a gente está nessa situação, começa a abrir os olhos, porque está chegando um momento difícil, né? Hiperemotividade ou depressão raiando na iminência de choro. Gente, às vezes, a pessoa não pode falar nada quando a pessoa chora. Qualquer coisa, ela chora. Vê uma coisa, ela chora. Vê um beijo na televisão, uma cena de amor, ela chora. Entendeu? Isso está errado, não pode ser normal. Não pode ser normal. Tem alguma coisa errada. Essa hiperemotividade, isso aí tem uma influência aí. A pessoa não é assim, não era assim, e ficou de repente, o que é isso? Né? Então, isso é esquisito. Sentimento de autopiedade, olha, esse daqui é outro também que eles adoram fazer com a gente. Sentimento de autopiedade, colocando-se no papel de vítima, tomando uma posição absurda de automartírio. Como muitas vezes a gente se sente assim, né? Então, quando a gente começar a se sentir assim, vamos parar com isso, porque é um prato cheio para eles, eles vão exacerbar isso aí. Né? Nós não somos vítimas de nada, nem de ninguém. Nós somos vítimas de nós mesmos, sempre. Ninguém é responsável pela nossa desgraça, pela nossa tristeza, ninguém. Nós é que não recebemos bem as coisas. A pedrada vem, mas quem disse que a gente tem que ficar na reta dela? Vamos para o lado, gente. Vamos sair pela porta do lado. Né? Sair pela porta do lado é inteligente, é beça. Às vezes a gente tem que entrar por ela também. É sabedoria isso. Né? Esse é onde ficar, eu sou vítima. Ninguém é vítima de ninguém, ninguém é vítima do mundo, ninguém é vítima de nada. Nós só podemos ser vítimas de nós mesmos.
né, da nossa imperícia, da nossa imprudência, da nossa negligência, é isso aí. Então, vamos parar com esse negócio de autopiedade, mesmo porque todos esses itens aqui nos colocam numa situação muito ruim. A gente, ninguém nem quer ficar perto, nem quer a nossa companhia para nada, né? Nenhuma amiga vai querer tomar um cafezinho com a gente nessa situação aqui, que vai até amargar o café da criatura, né? É verdade. Teimosia, essa aqui é praxe. Essa aqui, depois de tudo aquilo, ó, teimosia em não aceitar para si mesmo que alguma coisa está errada. Isso aqui é o que acontece com todo mundo que está naquelas situações que vocês leram aí. Ninguém acha que está errado. Você que não sabe, você que é doido, ainda fala assim pra gente, eu tô ótima, tá, muito bem, né? Não está em condições de nada, está falando que está ótimo. É igual aquele que sai do carro bêbado na hora que o patrulheiro para ele, que ele não se aguenta em pé, e diz que não bebeu. Ele não bebeu nada. Ele não fica em pé, ele não bebeu, né? Então a gente está vendo que está errado, está falando com a pessoa e a pessoa teima em dizer, né, que não tem nada de errado com ela. Ora, claro que tem. É igual aquele familiar que está lá no dia a dia vendo, convivendo com a pessoa, está vendo que a pessoa está sempre passando mal, né? Está sempre com um problema gástrico, ou está sempre com uma dor de cabeça. Chama o fulano e fala, fulano, tem alguma coisa errada com você, cara. Você não pode estar normal. Isso aí, você está doente. Está maluco? Isso é uma indisposição. Indisposição todo dia. Indisposição diária, rotineira. Não existe. Então tem que ter muito cuidado com essa questão aqui, porque quem nos quer bem vai nos avisar e a gente vai ficar bem teimoso. Bem, isso aí é o que fecha aí todo aquele quadro. Precisamos de ter atenção. Mais uma vez eu vou reforçar. Não quer dizer que a pessoa esteja obsidiada se ela tiver em alguma dessas situações aqui. Ela está sendo influenciada por espíritos que não são bons, porque a sua sintonia não está boa, ela está convidando o espírito inferior para dentro da sua mente, aí ela vai começar a ter problema, né? Depois, se cada um perceber que está numa situação, em alguma situação dessa aqui, é reagir. Não tem que tomar remédio, não tem que tomar antidepressivo, não tem que tomar nada, vamos reagir. Né? Assim como às vezes aquela dor de cabeçazinha que a gente está, é porque a gente não comeu, eu sou mestre disso, que às vezes eu estou fazendo uma atividade e eu esqueço, aí começa a dar aquela dor de cabeça, não precisa tomar remédio, vai lá, come alguma coisa que vai passar. Né? Vai passar. Então é a gente reconhecer que nós temos que reagir, obrigar o nosso organismo a reagir contra aquela sintomatologia que está se apresentando, que às vezes é só isso, mas sempre procurar ajuda. Sentiram alguma coisa física, procura um médico. Não começa a tomar bobagem, não. Vai a um médico, vai fazer exame, vai fazer check-up, vai procurar. Aí o outro vira assim, quem procura acha. Só vai achar se tiver para achar. Se não tiver, não vai achar. E se achar, no princípio, é melhor para tratar e curar, né? Então, se sentiu alguma coisa, procura médico. Sentiu alguma dessas coisas aqui, procura alguém que possa ajudar, conversar, aquele amigo, o centro espírita, ou o padre da igreja que frequenta, o pastor da igreja que frequenta, procura ajuda espiritual. Porque isso aqui, muitas vezes, também pode estar relacionado a um problema físico, não é? Problema físico. Um problema que está acontecendo muito ultimamente, eu estive num consultório de um endócrino semana retrasada, que é um médico lá de Niterói, que eu me trato com ele há mais de 25 anos, aí eu falo que ele é ótimo. Aí há quem diga, ele não é tão bom assim, tá? Há 25 anos te curou? Brincadeira, né? Porque é acompanhamento mesmo, né? Ele não pode ser tão bom assim, você está há 25 anos. Eu digo, não, eu não tenho doença nenhuma, eu só fico acompanhando para não ter um problema
na tireoide, porque eu não tenho a metade dela já, né? Eu tive que tirar a metade, eu tenho que acompanhar isso, para ver se está tudo direitinho. A gente conversa muito, ele é professor de medicina, ele é um amor de pessoa, ele é uma estrela da medicina, mas ele é um doce, né? E a gente fica mais de papo lá do que propriamente de consulta, né? E ele estava me falando isso, ele falou assim, olha, o que tem de pessoas com problema na tireoide, você não tem ideia, você não tem ideia, muita gente. Homens, muitos homens, não sabem, né? Então, às vezes, uma irritabilidade, uma insatisfação pode estar relacionado a isso, porque ela causa esses sintomas. Né? Então, muitas vezes, a gente olha isso aí, eu estou influenciada espiritualmente. Às vezes, não é uma influência espiritual. Às vezes, é uma influência de uma desarmonia física. Então, sentiu alguma coisa, seja material ou não, procura um profissional para avaliar isso. Vai a um bom clínico, ele vai fazer uma avaliação. Está tudo certo com você? Tá, procura ajuda espiritual. Porque aí tem que tratar. As doenças, todas as doenças, primeiro, elas estão lá no perispírito, depois que elas vão ser somatizadas. Então, quando a gente procura essa ajuda em tempo, elas nem se manifestam. Né? Procura, conversa com amigos. Gente, amigo é coisa tão importante. Né? Eu alugo tanto o ouvido da minha amiga Magui lá, que coitadinha, ela deve ficar com a orelha inchada. De tanto que eu alugo ela para falar, né? Para conversar. Amigo é coisa muito importante. Uma pessoa da família conversa. Não fiquem introspectivos. As pessoas, mas eu vou ficar contando minha vida para os outros. Não, para os outros não, para o seu amigo. Ele pode te ajudar. Né? As pessoas que ficam segurando as coisas por dentro, vai adoecer. Vai adoecer. Não tenham dúvidas quanto a isso. Num momento ou outro, o vulcão vai entrar em erupção. Aí é complicado. Então, não vamos achar que tudo que está ali é influência espiritual, pode ser influência de um problema físico, aí sim o remédio vai ser ótimo, porque o remédio bem indicado é para ser tomado. Aquele que a gente compra porque a amiga tomou é que não presta para a gente. Pode não ser ele, né? E a dose pode não ser a mesma. Perigoso. Então, tudo que a gente puder fazer, gente, para o nosso bem-estar, vamos fazer, porque o nosso trabalho é esse. Nós não viemos aqui para essa terra para um vale de lágrimas, não. A gente veio aqui para uma escola, a gente veio aqui para aprender. A gente veio aqui para evoluir, não é para chorar, não é para sofrer. Não temos que sofrer para crescer, não tem. Embora até fisicamente a gente sofre para crescer, né? Porque dói, né? A criança às vezes tem uma dorzinha na perna, o médico fala, isso é a dor do crescimento. É real isso, existe até. Mas a gente sente as coisas, né? Sente as coisas, mas não quer dizer que a gente esteja aqui para sofrer. Não, a gente está aqui para aprender. As lições vêm de todos os lados, de todos os pontos, das pessoas que a gente menos espera, daquela pessoa que a gente considera muito mais ignorante que a gente. Né? Eu não escondo essas coisas, porque, como vocês sabem, eu sou uma apaixonada pelo reino animal. Eu gosto até de morcego, né? Eu não quero ele voando dentro da minha casa, não. Mas ele é lindo. Se vocês observarem a estrutura de um morcego, é uma coisa linda. Ele tem uma carinha linda, ele tem um braço. Gente, o esqueleto... procura ver na internet um morcego com braço. É uma coisa linda a estrutura do braço do morcego. Ele é uma obra de arte. Ele é uma obra de arte. Então, como eu sou uma apaixonada pelo reino animal, eu digo que as grandes lições que eu recebi na minha vida vieram dos meus cães. Porque eu convivo muito, eu observo muito o que eles fazem. Não estou dizendo que eles sejam meus mestres mais inteligentes do que eu. Não. Apenas porque eles agem por instinto e o instinto não erra. Né? A razão ela falha, porque ela é mesclada pela inferioridade da alma. Mas os animais, eles estão muito menos evoluídos do que nós, eles são guiados só por instintos. Eles não têm ainda livre-arbítrio e não têm razão desenvolvida.
O raciocínio deles é só para eles preservarem a espécie, não morrerem de fome, preservarem a vida. Mas por eles agirem por instinto, eles não erram. Então eles têm a manifestação das virtudes que nós temos que ter com conhecimento de causa. Eles têm sem conhecimento de causa, mas têm. Pelos instintos eles têm. Então eu recebo lições valiosas. E não é só dos meus, não. Tem vários, até de cão de rua. Não é? Então é importante que a gente procure, tenha aquilo que Jesus aconselhou. Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Muita paz para todos.